tão rapidamente quanto chegaram, partiram, deixando histórias de vikings na América do Norte sobre terras misteriosas e tribos estrangeiras conhecidas apenas como Skrælings. Era o ano 1000 depois de Cristo. Por quase 12.000 anos, as Américas estiveram isoladas das civilizações da Eurásia, que se desenvolveram de cada lado sem conhecimento da existência uma da outra. Cerca de 500 anos antes de Colombo navegar pelos mares azuis, os vikings viajaram para as Américas a partir da Groenlândia e Islândia, possivelmente várias vezes, e não foi exatamente uma recepção pacífica. Hoje estamos examinando as pegadas dos vikings na América do Norte, seus conflitos com os nativos americanos e por que desapareceram quase tão rapidamente quanto chegaram. Aviso ao espectador: este vídeo pode conter material ofensivo ou perturbador. Nós, os criadores deste vídeo, de forma alguma apoiamos ou condenamos as ações dos sujeitos apresentados. Por volta de 980, Erik, o Vermelho, começou um movimento para colonizar a Groenlândia, e não foi exatamente por escolha. Erik era um homem selvagem e havia sido banido da Islândia por 3 anos porque havia eliminado alguém. Ele então chamou a terra fria e inóspita que encontrou ao explorar a Groenlândia para atrair pessoas a se mudarem para lá, e funcionou. Alguns milhares de vikings acabaram se estabelecendo e chamando a Groenlândia de lar. Erik ouviu falar de terras estranhas a oeste de um marinheiro mercante que havia se desviado do curso a caminho da Islândia para a Groenlândia. O filho de Erik, Leif Erikson, ficou fascinado com a história, então por volta do ano 1000 depois de Cristo, Leif partiu com 35 homens para descobrir se essa terra misteriosa realmente existia. Aparentemente, existia. Leif e seus homens estabeleceram acampamento em algum lugar que se acredita ser Newfoundland. Seu pai adotivo, Tikir, ficou bastante embriagado com vinho silvestre. Pensa-se que a embriaguez de Tikir poderia ter sido causada pelo consumo de cranberries fermentadas, groselhas ou abóboras, todos os quais cresceram selvagens na região. No entanto, Leif e sua tripulação não ficaram muito tempo, eventualmente partiram e voltaram para a Groenlândia. Não há relatos de encontros com nativos americanos durante a breve visita de Leif ao Novo Mundo. Os groenlandeses vikings provavelmente haviam encontrado alguns nativos americanos na Groenlândia, no entanto. Há evidências de que negociavam com os Thuls, antepassados dos Inuites. Entalhes de marfim de nórdicos foram encontrados em locais arqueológicos de Thule, assim como ferramentas de ferro e bronze que os Thuls não eram capazes de fazer. Acredita-se que o nome viking para os nativos americanos, Skrælings, provavelmente originou-se da palavra nórdica antiga skruf, que significa pele seca, provavelmente uma referência às peles de animais usadas pelos antepassados inuites. Enfim, o irmão de Leif, Thorvald, acabou fazendo uma segunda viagem para o oeste alguns anos depois. Thorvald e seus homens montaram acampamento para o inverno no local deixado por Leif. Na primavera, os vikings encontraram 9 nativos americanos dormindo sob canoas cobertas de pele e os atacaram, eliminando todos, exceto um. O sobrevivente correu para conseguir reforços e uma batalha se seguiu, resultando na morte de Thorvald por uma flecha. Apesar das tensas relações com os nativos americanos, os vikings ficaram mais um inverno antes de retornar à Groenlândia. Mais alguns anos se passariam antes que outro nórdico fizesse a jornada para o Novo Mundo. Desta vez, foi Thorfinn Karlsefni. Thorfinn era um rico comerciante com uma linhagem distinta. Ele organizou uma expedição muito maior do que os irmãos Eriksson, com 3 navios entre 160 e 250 homens e mulheres, além de gado. A expedição de Thorfinn se aventurou mais ao sul do que Leif ou Thorvald. Eles acabaram se estabelecendo em um lugar chamado Vinland, onde encontraram mais Skrælings. Começou de maneira pacífica, com os 2 grupos fazendo comércio, os nativos americanos trocando peles por um tecido vermelho e um líquido maravilhoso chamado leite, vindo do gado que os vikings trouxeram. Mas então as coisas mudaram. Os colonos vikings viveram à beira da faca com os nativos, e houve cada vez mais casos de hostilidade e lutas abertas. Tudo culminou quando, segundo um relato, um touro do acampamento viking escapou e assustou um grupo de nativos americanos. Eles fugiram, mas voltaram em maior número,
prontos para lutar. Atacaram os vikings com catapultas e uma batalha lendária se seguiu. Isso poderia ter sido a gota d'água para Thorfinn e sua colônia em potencial. Eles abandonaram o local e voltaram para a Groenlândia. Nenhum europeu tentaria se estabelecer no Novo Mundo por centenas de anos. Infelizmente, há poucas evidências ou descobertas arqueológicas capazes de respaldar a presença dos vikings nas Américas. Existem algumas, no entanto, como as estruturas em Lancials Meadows, em Newfoundland, que podem ser um dos sítios arqueológicos mais intrigantes do mundo. Na década de 1960, um casal norueguês, Elginstad e Anne Stinningstad, começou a vasculhar a costa nordeste do Canadá, na esperança de encontrar evidências arqueológicas dos lugares mencionados nas sagas. No extremo norte de Newfoundland, encontraram-no. Lancials Meadows tornou-se o único assentamento viking confirmado na América do Norte. O local inclui restos de 8 casas de turfa, evidências de trabalhos em ferro que não poderiam ter sido feitos por nativos americanos, e uma estrutura para a construção de barcos. Especialistas acreditam que o local poderia possivelmente ter sido um centro de reparo de navios, em parte devido às evidências físicas da construção de barcos e em parte porque o assentamento está em um local perfeito para atravessar o Atlântico Norte até a Groenlândia. Uma última peça de evidência confirmando que Lancials Meadows é, de fato, um assentamento viking, é um pequeno, mas significativo, alfinete de bronze. O alfinete com um anel na ponta provavelmente era usado para prender uma capa ao redor do pescoço e é definitivamente viking. Existem outros semelhantes encontrados em vários sítios arqueológicos vikings na Escócia e na Irlanda, todos datados entre 920 e 1050 DC. Uma das únicas outras peças de evidência sólida da presença dos vikings nas Américas foi encontrada mais ao sul, em uma praia em Brooklyn, Maine, um dia de agosto de 1957. Um arqueólogo amador chamado Guy Melgren descobriu uma moeda antiga curiosa. Inicialmente, ele suspeitava que fosse uma moeda medieval britânica, mas em 1978, especialistas a identificaram como uma moeda nórdica cunhada entre 1065 e 1093. O local onde a moeda foi encontrada, chamado de Sítio Godard, inclui um grande número de pontas de flechas, levando alguns a especular se a chegada da moeda coincidiu com a introdução do arco e flecha entre os nativos americanos da região. Seriam eles ensinados por antigos visitantes vikings? A moeda de Godard foi recebida com bastante ceticismo por historiadores e arqueólogos, pois houve fraudes no passado relacionadas à descoberta viking da América, incluindo um mapa falso e uma pedra rúnica fabricada com inscrições nórdicas encontrada em Minnesota. No entanto, a moeda nórdica resistiu ao escrutínio de especialistas, que concordam que é autêntica e apresenta todos os sinais de desgaste de uma moeda enterrada por séculos. Não sabemos muito sobre os vikings se estabelecendo nas Américas por períodos de tempo, mas conhecemos 3 expedições ao Novo Mundo graças a 2 sagas, a Saga de Eric, o Vermelho, e a Saga dos Groenlandeses. Juntas, são conhecidas como as Sagas Vinlandesas. Ambas foram registradas algumas centenas de anos após os eventos que narram, por volta do ano 1000. Elas diferem em alguns aspectos, mas contam as mesmas histórias básicas sobre assentamentos vikings na América do Norte. No entanto, há mistérios sobre onde exatamente eles desembarcaram. As sagas mencionam 3 lugares principais: Elulan, Marklan e Vinland. Elulan era o mais ao norte e significa terra de pedras planas. No meio, havia Marklan, que significa terra de floresta. No sul, estava Vinland, que significa terra de vinho. Há muitas especulações sobre onde exatamente esses lugares são com base na descrição de suas paisagens nas sagas. Alguns pensam que Elulan poderia ser a ilha de Baffin, no território canadense de Nunavut. Marklan foi hipotetizado como sendo Labrador, mais a sudeste, e Vinland é considerado ser a moderna Terra Nova. Outro mistério envolve a localização do acampamento de Thorfinn Stromfjord nas sagas. Stromfjord é descrito como tendo correntes fortes com marés altas, uma baía que servia como porto natural, rochas escarpadas ao longe, um inverno em que o sol se erguia até o meio da manhã e se punha no meio da tarde,
E tantos pássaros nidificando que era difícil não pisar em ovos. Vários lugares ao longo da costa norte da América do Norte foram propostos como a localização de Stromfjord com base nessas descrições, desde a Baía de Fund e Lance Armados no Canadá até a Baía Buzzards em Massachusetts e até o Long Island Sound em Nova York. Uma peça final do mistério dos vikings na América diz respeito ao motivo de eles não terem permanecido. Por que esses guerreiros ferozes não conseguiram sobreviver nas Américas por mais do que alguns anos? Por que não estabeleceram raízes? Por que uma parte significativa da população na América do Norte hoje não fala nórdico? Muitas pessoas especularam sobre as razões para isso. Talvez eles não tenham trazido consigo pessoas e suprimentos suficientes em suas expedições. Talvez tenham sido expulsos por nativos americanos hostis. Mas uma das teorias principais está relacionada ao clima durante o século XI, quando Leif Thorvald Eriksson e Thorfinn Karlsefni lideraram suas expedições ao Novo Mundo. O clima estava mais quente, conhecido como o período quente medieval, e isso resultou em verões mais quentes e menos gelo marítimo ártico. No entanto, a partir do século XII, ficou mais frio, iniciando o que ficou conhecido como a Pequena Era do Gelo, que fez as temperaturas caírem e o gelo se acumular, tornando muitas rotas marítimas intransitáveis. Isso também tornou a vida na Groenlândia e Islândia muito difícil para os vikings. Evidências indicam escassez de alimentos e pragas entre 1250 e 1700, levando a uma queda na população da Islândia de 150.000 para apenas 50.000. Esta foi a história de hoje. Espero que tenha gostado. Muito obrigado.